Dizem que a virada do ano não é só festa. É um tipo de acordo, é um trato feito no escuro, quando o ano velho ainda não largou a sua mão direito e o ano novo já tá te puxando pelo braço. Lá no interior, o povo fala que aquilo que você faz na virada não acaba quando dá meia-noite. Pelo contrário, continua vivo, bem vivo, nos primeiros dias de janeiro. É justamente ali, nessa calmaria depois da festa, que o seu pedido cria raiz de verdade. Essa história aconteceu numa cidadezinha pequena, daquelas onde todo mundo se conhece pelo apelido e o silêncio da madrugada pesa muito mais que o barulho dos fogos de artifício, naquela virada de ano específica. Um rapaz chamado Elias resolveu fazer todas as simpatias que ele ouviu durante a vida inteira. Ele comeu uva em pé, pulou onda imaginária, ali mesmo no quintal de casa, vestiu branco dos pés à cabeça, guardou uma nota de dinheiro no bolso e, para garantir ainda, escreveu um desejo num papel dobradinho do jeitinho que a avó dele tinha ensinado. O pedido era simples, ou pelo menos parecia, que esse ano seja diferente, que algo mude. Quando o relógio marcou meia-noite, ele queimou o papel e jogou as cinzas ao vento. Deu um sorriso, brindou com a família e foi dormir tranquilo, achando que tinha feito tudo certinho, que tinha garantido a sorte do ano todo. O problema, meu amigo, começou no dia seguinte. No dia 1º de janeiro, Elias acordou com uma sensação muito estranha, como se tivesse esquecido alguma coisa importante. Não era ressaca, não. Era como se o corpo dele soubesse de algo que a cabeça ainda não tinha conseguido entender. No segundo dia do ano, os sinais começaram a aparecer. Um espelho da casa trincou sozinho. Do nada, o relógio antigo da sala parou de funcionar, sempre no mesmo horário, 00:03. E o mais estranho era que toda vez que Elias ia varrer o chão, ele encontrava cinzas espalhadas pelo assoalho, mesmo sem ter queimado absolutamente nada ali dentro. A avó dele, quando soube da história toda, ficou pálida na hora. Ela só fez uma pergunta: "Meu filho, você agradeceu depois que fez o pedido?" Elias riu, achando graça. Disse que não precisava, que simpatia era só para dar um empurrãozinho na sorte. Mas a velha não riu de volta. Com uma seriedade que gelava a espinha, ela explicou que, segundo os mais antigos, simpatia não é só pedir, é prometer. E uma promessa feita na virada de ano, se não for cumprida, vira cobrança nos primeiros dias de janeiro. Na terceira noite do ano, Elias sonhou com a festa de Réveillon de novo. Só que dessa vez, não tinha ninguém. Era só ele, o quintal completamente vazio e um vento forte que soprava cinzas direto na boca dele. Quando ele acordou, assustado, o papel do pedido estava em cima da mesa, inteiro, né? Aquele mesmo papel que ele tinha queimado. Estava escrito com a letra dele, mas agora tinha uma frase a mais, bem baixo: "Agora é a sua vez." No dia seguinte, Elias saiu da cidade, deixou a casa, a família, deixou tudo para trás. O pessoal da cidade diz que ele finalmente conseguiu a mudança que tanto pediu, mas não foi do jeito que ele imaginava. E até hoje, naquela cidadezinha, existe uma regra silenciosa para os primeiros dias do ano: não se faz pedido sem saber o preço que ele pode custar. E nunca, mas nunca mesmo, se brinca com simpatia achando que o ano novo esquece. Porque o ano pode até virar, mas aquilo que escuta o seu pedido na virada cobra depois. Se essa história te arrepiou, já deixa o seu like, compartilha com aquele amigo que adora fazer uma simpatia no Réveillon e segue a gente para mais causos como esse. E me conta aqui nos comentários: você já ouviu alguma história estranha sobre pedidos de ano novo? O que achou desse caos?